Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula sobre funções e agora falando dela. Que todo mundo já treme só de ver a tal da função quadrática. A tremedeira justifica-se, né? Porque muita coisa da física é desenvolvida a partir da função quadrática. Inclusive a função horária do movimento uniformemente variado, né, do move, né, quando a gente vai ter a função horária em função do tempo, o espaço em função do tempo, ele é dado através de uma função de segundo grau, né? Os professores da física gostam de dar só sorvete, não sei o quê, umas malandragens boas, uns macetezinhos bons para aquelas coisas, quando na verdade cada um dos elementos físicos que compõem, como espaço inicial, espaço final, velocidade inicial, a aceleração, cada um desses camaradas, na verdade, são coeficientes de uma função do segundo grau, né? Lembra que quando falamos de função do primeiro grau, ela era uma função em que a variável estava elevado a 1, e aí apareciam dois coeficientes, que a gente chamou de coeficiente angular e coeficiente linear lá na função afim. Você não está lembrado, não? Dá uma olhadinha na aula anterior, então, para vocês verem quando a gente falou sobre a função do primeiro grau. Aqui, o camarada vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter três coeficientes, tá? A função quadrática é uma função em que a variável ela está elevada a 2. Ela está elevada ao quadrado. Inclusive, é um termo interessante, né? Quando a gente eleva um número a 2, a gente fala que está elevado ao quadrado. Quando a gente fala elevando um número a 3, a gente fala que está elevado ao cubo. A partir daí, todas as outras potências a gente fala já elevado à quarta, quinta, sexta, a gente fala exatamente o número na forma ordinal, né? Porque só quando está elevado a 2 e elevado a 3 que tem nome bonitinho, né? Quadrado e cubo. Na verdade, a gente está pegando elementos da geometria e trazendo para dentro da álgebra, né? Falar que uma função, que um número está elevado ao quadrado, significa calcular a área do quadrado cujo lado possui aquela medida. Por isso que a gente diz que está elevando ao quadrado, tornando aquele cara na condição bidimensional de formular um quadrado. E elevar ao cubo é a mesma coisa que calcular o volume de um cubo, né? Existem funções cúbicas, funções quartas, enfim, né? Mas elas não têm um gráfico, por assim dizer, bonitinho, um gráfico que é verificável e que a gente consegue estabelecer elementos a partir dele. Então, em relação a funções polinomiais, a gente se preocupa apenas com a polinomial do primeiro grau, que é a função afim, e a função polinomial do segundo grau, que é a função quadrática. Mas sem mais delongas, né? Vamos para a alegria da coisa. A função quadrática nada mais é do que uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ax ao quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c são números, galera, que são os números reais. Obrigatoriamente o a não pode ser igual a zero. Mas por quê, Peter? Se a gente colocar o a igual a zero, zero vezes qualquer coisa vai sumir o x ao quadrado. Se eu não tiver x ao quadrado, a função deixa de ser quadrática, né? Ela torna-se uma função afim. Então, o que é uma função quadrática, na verdade? É uma função afim em que a gente acrescenta o elemento x ao quadrado acompanhado de um determinado coeficiente, né? Aqui nós não vamos dar nome aos bois assim como foi na função afim. Lá um coeficiente era angular, o outro era linear. Aqui são simplesmente coeficientes. É lógico que cada qual exerce um papel importante na hora da confecção do gráfico, né? Mas nós vamos chamá-los de coeficientes como um todo. Vamos primeiramente então analisar as raízes da função. Diferentemente da função do primeiro grau, que obrigatoriamente tem uma raiz, a função do segundo grau pode nem raízes ter, tá? E percebam que aqui eu utilizei a palavra no plural, raízes. Pode ser que uma função do segundo grau possua mais de uma raiz. Mais especificamente, pode ser que ela tenha duas raízes. A quantidade de raízes de uma função polinomial, ela está diretamente relacionada com o grau desse polinômio, tá? O polinômio de grau 3 pode possuir 3 raízes, grau 4 pode possuir 4 raízes e assim sucessivamente. Então, o número de raízes de um polinômio, ele é numericamente igual ao grau que esse polinômio tem, tá? Então, vamos ver um jeito para a gente achar as raízes da função. É importante lembrar que toda função
A raiz da danada, galera, nada mais é do que pegar a lei de formação desse cara e igualar a zero. São os valores de x para os quais a função se anula, para os quais f de x é igual a zero. Vamos nessa, ó. Meu f de x aqui, se eu for fazê-lo igual a zero, eu vou ter essa equaçãozinha igualada a zero. Virou uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, o povo fica meio com medo, né? Porque vai ter que lembrar daquela formulazinha que te acompanhava lá pelo seu 9º ano, né? Na minha época ainda era 8ª série, a gente via essa parada lá. Mas depois que você memoriza também a fórmula, você se liberta, né? A coisa parece que fica até fácil. Só tem que lembrar o seguinte, achar o resultado do x em uma equação nada mais é do que isolar o x. É deixar o x sozinho em um dos lados da igualdade, né? Eu vou tentar desenvolver esse processo aqui com vocês. Vou tentar desenvolver as raízes dessa equação do segundo grau. Bom, como eu quero isolar o x, eu vou passar quem não tiver x para o outro lado da igualdade. Sendo assim, ó, nós temos que ax ao quadrado mais bx, que são os dois camaradas que têm o x ainda. Isso vai ser igual a menos c. C estava positivo, foi para o outro lado negativo. Pessoal, se porventura eu tenho uma equação, eu posso multiplicar ambos os membros dessa equação por um número real que eu não altero a igualdade. Só que eu tenho que fazer isso multiplicando o primeiro membro e o segundo membro da igualdade, tá? Só não vou alterar o resultado se eu multiplicar ambos os membros. Então, neste caso aqui, ó, para facilitar a minha vida, eu vou multiplicar toda essa equação por 4a, certo? O quádruplo do número a. Lembrando que a, b e c são números. Quando eu fizer isso, eu vou obter 4a ao quadrado x ao quadrado, porque, ó, 4 vezes 1, que é um número que aparece aqui, 4. A vezes a ao quadrado. E o x ao quadrado, estou repetindo. 4a vezes bx dá 4abx. 4a vezes menos c dá menos 4ac. Legal. Ué, Peter, você está querendo isolar o x e acabou que o negócio ficou mais monstruoso. Meu Deus do céu. Estou gostando disso não. Calma. Vamos aumentar mais, né? Às vezes a gente aumentando mais, fica mais fácil de diminuir. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou acrescentar b ao quadrado dos dois lados da equação. Ó, aqui eu fiz uma multiplicação de todos os elementos. Aqui eu vou fazer uma adição de um dos lados da igualdade e do outro, porque dessa forma eu não altero a minha desigualdade. Sendo assim, nós vamos ficar com 4a quadrado x quadrado mais 4abx mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Percebam que eu apenas acrescentei o termo b ao quadrado aos dois lados da desigualdade, certo? Este camarada aqui, ó, virou um produto notável. Eu tenho o quadrado de um número aqui, 2 vezes esse primeiro número vezes b, e aqui eu tenho b ao quadrado. Eu posso reescrever isso usando as propriedades do produto notável como sendo 2ax mais b elevado ao quadrado. Se eu uso aquela formulazinha que o professor ficava falando você falar lá no 8º ano, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Para este termo, eu volto lá para cima. Esse camarada aqui, ó, não quero mexer nele mais não, eu vou discriminá-lo. Como eu vou discriminá-lo, eu vou chamá-lo de discriminante. O discriminante é representado por uma letra grega, né, que é o D grego delta. Nós vamos chamar esse maluco aqui de um certo delta, tá? Gente, uma coisa que está ao quadrado numa equação passa para o outro lado raiz. Então nós vamos ter que 2ax mais b, ele passa para o outro lado não só raiz, porque, por exemplo, o número 4 eu obtenho fazendo 2 ao quadrado ou menos 2 ao quadrado. Então, na verdade, eu posso pegar tanto o valor positivo quanto o negativo da raiz. Então, vou passar este quadrado para o outro lado sob a forma de mais ou menos a raiz, certo? O b que está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Teremos que 2ax igual a menos b mais ou menos raiz de delta.
Gente, desta forma, se eu deixar o x sozinho, eu vou ter que x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Então, para a gente achar a raiz de uma função, você vai fazer fórmula de Bhaskara. Mas, Peter, eu vou precisar de fazer tudo isso daqui? Não precisa não, meus amores. Na verdade, o que você precisa é simplesmente aplicar esses valores dos coeficientes nesse desenvolvimento, na fórmulazinha final. Sempre lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. A forma de se achar a raiz de uma equação mais prática, com um maior grau de precisão, é através da fórmula de Bhaskara, então, certo? Pode ser que ao desenvolver a fórmula de Bhaskara, você encontre dois resultados diferentes para o x, para as raízes. Pode ser que você encontre só um resultado, ou pode ser que você não encontre nenhum. Tudo isso vai depender do valor do seu delta. Se o delta for um número positivo, automaticamente você determina duas raízes. Se o delta for um número nulo, se der zero, você obrigatoriamente tem apenas uma raiz. Uma raiz real, às vezes a gente fala que é a mesma coisa que duas raízes iguais, tá? Porque, sendo uma equação de segundo grau, obrigatoriamente duas raízes. Agora, se o delta for menor que zero, a gente não vai ter nenhuma raiz real, certo? Essas raízes vão mostrar pra gente como que o gráfico está em relação ao eixo x. Se ele vai estar interceptando ela em 2 pontos, se ele só vai estar tangenciando o nosso eixo x, ou se ele vai estar oscilando acima ou abaixo do eixo. Uma outra maneira de você achar as raízes de uma função é por soma e produto. Esse é um procedimento um pouquinho mais intuitivo do que necessariamente prático quanto a fórmula de Bhaskara. Com a fórmula de Bhaskara atribuindo os valores dos coeficientes na equaçãozinha, na fórmula em si, você já chega nas raízes exatamente. Por soma e produto, você vai ter que refletir um pouco sobre o fato de que a soma vai ser a razão entre dois dos coeficientes e o produto das raízes vai ser a razão entre outros dois coeficientes. Mais especificamente, em uma equação de segundo grau, quando você quer achar a soma das duas raízes, você vai fazer a razão entre os coeficientes b e a na forma negativa. Quando você quer fazer a multiplicação das raízes, você vai fazer a razão entre os coeficientes c e a. Só que aí você não vai chegar diretamente no resultado. Supondo que nós temos lá uma equação do tipo x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Quem que vai ser a soma das raízes? Você vai pegar os valores de a e b, que é 1 e menos 7, substituir aqui, ó, fazer a razão entre eles. A soma vai ser 7. Pegar os valores de a e c e substituir na equação aqui também, ó, do produto. Vai dar 6 dividido por 1, 6. Aí você vai ter que botar a massa encefálica. Né? Quais são os dois números que a soma deles é igual a 7 e o produto igual a 6? Ah, professor, eu consigo observar isso de uma maneira bem fácil. Esses dois números são os números 1 e 6. Beleza, então faça soma e produto. Só que não necessariamente as raízes serão números inteiros. Sendo assim, às vezes vai ser muito mais prático, por mais que seja mais escrita para você fazer, vai ser mais prático fazer a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes da função. Raízes, como eu disse, elas serão importantes para verificarmos a posição do gráfico. Mas nós temos uma pequena diferença no gráfico da função quadrática. Ela não é uma reta. Então a gente vai precisar de achar mais elementos para conseguir ter a certeza da forma como a curva se desconfigura em cima do eixo cartesiano. Mas esses elementos a gente vai trazer numa próxima oportunidade. Galera, foi lindo estar com vocês, espero ter colaborado aí, principalmente numa coisa que a gente vê muito, né? Mas às vezes a gente não sabe de onde vem. Então utilizamos esse momento para a gente até demonstrar a equação do segundo grau, que vai facilitar a nossa vida ao analisar a função quadrática. Valeu demais sua companhia, não perca a próxima aula não, que a gente vai começar a falar da tão malfadada parábola na função quadrática. Valeu!